Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você e hoje em estúdio diferente. Hoje eu tô aqui direto do estúdio da Rádio Vibe Mundial, agradecendo ao Toninho Nascimento, a direção da Rádio Vibe Mundial que autorizou fazer a gravação aqui no estúdio. É sempre um prazer muito grande poder gravar aqui também no estúdio da rádio, que é que nem eu sempre falo, né? O podcast Terça Nobre, ele surgiu da ideia de fazer um programa de rádio, virou podcast depois, mas a essência sempre foi em raiz de rádio. Então eu sempre fico muito feliz quando eu gravo no estúdio de rádio também. E você pode também me seguir em todas as redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y, Instagram, Twitter, Facebook. Manda lá sua mensagem, sua pergunta pro tio Chicória, troca ideia, sugere tema. E para você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, mas se quiser assistir também, youtube.com/EuriBenevento. Aproveita, já se inscreve no canal e eu também aproveito para agradecer a galera que se inscreveu também essa semana, subiu aí alguns números de inscritos, então muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo no canal, para você que já é inscrito, para você que sempre acompanha o Terça Nobre, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Então muito obrigado para a galera que está acompanhando aqui o nosso Terça Nobre. E o episódio da semana passada foi Por que algumas coisas nunca mais vão acontecer? Foi o episódio número 2 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, já estamos na 5ª temporada do Terça Nobre. E essa temporada eu prometi que seria um pouquinho diferente, né? Alguns episódios faria com entrevistas, outros também com temas, né? Ainda não fiz com entrevista nessa temporada, mas logo já estamos planejando para ter algumas entrevistas. E se der tudo certo, vai ser aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial também, para ter algumas entrevistas também para essa 5ª temporada do Terça Nobre. E o episódio da semana passada, a gente conversou sobre isso, né? Sobre algumas coisas que passam pela nossa vida, amizades, relacionamentos que a gente tem, que nunca mais acontecem. Pessoas que a gente nunca mais encontra, pessoas que a gente não fala mais, e não porque não quer falar ou porque tá com raiva, não, simplesmente porque você nunca mais viu, nunca mais se encontrou, não sabe nada do que acontece na vida da pessoa. Às vezes, né, pela rede social, a gente tem uma noção, que nem eu falei. A gente tem uma noção do que tá acontecendo, a gente vê, tá casado, tá com filho, viajou, trabalha onde, mas não conversa com a pessoa. De vez em quando ali um feliz aniversário e olhe lá. Porque assim, a gente tem essa falsa sensação de que a gente sabe da vida da pessoa, ou então que as pessoas sabem, né, da nossa vida. Que nem, por exemplo, assim, já falei algumas vezes aqui no programa, falo assim, eu fui viajar não sei pra onde, tô trabalhando com tal coisa. Você não viu? Eu postei no meu Facebook, eu postei que tô trabalhando com tal coisa. Como se todo mundo tivesse o tempo todo vendo o que você tá fazendo. E na verdade não. E a rede social, ela dá essa falsa sensação de que as pessoas estão sabendo o que você está fazendo só porque você postou. Aí você pensa assim, se eu postei em tal lugar, as pessoas sabem que eu tô em tal lugar porque eu postei. Mas na verdade não, porque é muita informação, é muita gente. Quanto mais amigos você tem na rede social, menos coisas você vai ver. Porque aí às vezes fica ali, é que nem eu sempre falo, essa questão da bolha, né? E aí fica aquela galerinha que sempre vê, mas tem um monte de gente que tá ali, mas não vê, não chega notificação. Ou até, às vezes, a pessoa na correria do dia a dia não conseguiu parar para olhar aquilo que você postou. Então, às vezes a gente acha que as pessoas estão sabendo da nossa vida, e na verdade não estão. E assim como a gente também tem essa falsa sensação de que a gente é próximo, né, de algumas pessoas. Às vezes é uma amizade que você teve ali na adolescência e nunca mais encontrou, mas você tem no Face faz 10 anos que tá no Face. Mas quantas vezes vocês pararam realmente para conversar pessoalmente, para tomar um café, para se ver? Então, algumas coisas, né, que nem eu falei no episódio passado, a rede social ela aproxima, mas ao mesmo tempo ela distancia, porque essa questão da gente achar que sabe tudo sobre a vida da pessoa só porque tem na rede social, tem muita coisa que as pessoas não contam, né? É que nem a gente fala dessa questão de postar. Você não vai ficar postando quando você tá triste, né? Você pode até postar, de repente, uma música triste, alguma foto, alguma coisa, mas você não vai sair falando tudo, né? Eu tô triste por isso, por aquilo. Pouca gente faz isso, né? São raras as pessoas que postam um desabafo ou que tá muito triste. Geralmente as pessoas, elas postam quando elas estão felizes, quando elas viajam, quando elas estão num rolê super legal e quer que todo mundo veja. E aí as pessoas postam, na maioria das vezes, quando tá tudo bem, né? Quando não tá tudo bem, dificilmente alguém vai postar. Então já começa por aí, que a gente realmente não sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa só por olhar a rede social dela.
E não só isso, né? No episódio da semana passada a gente falou também sobre essas amizades que duram um certo tempo e depois nunca mais. A gente tem convivência, relacionamentos que acabam e nunca mais você encontra com a pessoa. Nem por acaso, assim, sabe? Quando às vezes a gente conta assim, beleza, como é que tá? Quanto tempo? Não, parece que a vida se encarrega de realmente afastar tanto que você não sabe mais onde tá. Não vê em lugar nenhum, não encontra, né? Que nem eu falei, mesmo que exista as redes sociais, geralmente quando acaba o relacionamento sai bloqueando todo mundo e aí você não sabe de mais nada. Então é uma coisa assim que a gente para pensar, fala, meu, caramba, algumas coisas nunca mais vão acontecer. Eu nunca mais vou ver tal pessoa, eu nunca mais vou falar com tal pessoa. E às vezes, por mais que você queira, também parece que quando entra numa linha de que realmente fechou aquele ciclo, não acontece mais mesmo, assim. Aí você fica pensando o porquê disso, né? Então o episódio da semana passada ele questiona bastante sobre isso e eu achei bacana porque ele teve um número legal de visualizações, assim, passou o primeiro episódio e foi um retorno muito legal que até me surpreendeu, fiquei feliz, o pessoal me mandando mensagem, falando sobre o tema comigo. Então se você que ainda não assistiu esse episódio, não ouviu, procura lá youtube.com/euribenevento. Tem lá os episódios, tem lá a lista de podcasts, né? Tem agora uma lista, uma playlist do canal que tem os episódios, né? Que já tinha separado, mas agora o próprio YouTube criou uma playlist com o nome podcast mesmo. Então, se você quiser postar direto lá como podcast, o YouTube já deixa. Então, dá para você assistir pelo YouTube, dá para você também ouvir pelas plataformas de áudio. Só pesquisar como Terça Nobre ou Euri Benevento. Foi o episódio número 2 da 5ª temporada, porque algumas coisas nunca mais vão acontecer. Então, é um episódio que é legal, vale a pena você ouvir. Se você ainda não ouviu, pode ouvir lá e manda sua mensagem depois, comenta no YouTube o que você achou do episódio, que aí depois eu vou ler aqui no programa também. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos falar do tema de hoje. Eu tô achando um pouco estranho, né, pra você que tá só ouvindo o programa. Hoje eu tô aqui no estúdio da Rádio Vibe Mundial, então eu não estou com a mesa de som na minha mão, né? A mesa fica do outro lado ali, pra quem tá assistindo ou quem tá ouvindo também. Eu tô num lugar que tem um vidro, aí a mesa fica do outro lado do vidro. Aqui fica só o microfone e a câmera, né? Então eu não tenho acesso à mesa neste momento pra eu colocar a trilha aqui, pra eu fazer aqui aquela modulação, aí depois tudo vai ser feito na edição. Mas eu acho estranho, eu gosto de fazer o programa com a mesa, né? Eu gosto de falar e ficar com a mesa de som ao mesmo tempo. Então é um pouco estranho pra mim, mas voltando, vamos falar sobre o tema de hoje, as palavras que não foram ditas. Eu acho que do primeiro episódio pra cá, eu tô seguindo uma linha parecida de pensamento, né? Assim como eu sempre faço, de deixar ali um bracinho, né, pra cada episódio. E o primeiro e o segundo episódio da 5ª temporada são temas que conversam, né? São temas parecidos, então a gente segue essa mesma linha. E eu até li no programa da semana passada, né, a música Por Enquanto, né, do Legião Urbana, que depois foi regravada pela Cássia Eller, que ficou muito legal também, e assim, meio que tentando entender o significado da música, na verdade, o sentido e o significado que ela tem pra mim, né, então eu li aqui no programa a letra da música e tentei interpretar um pouco, né, o que diz a letra da música, e assim, algumas coisas, quando a gente conversa, né, em relacionamentos, em amizades, namoro, casamento, às vezes a gente não fala tudo que a gente sente, a gente não fala tudo que a gente pensa, né? Geralmente, às vezes, quando a gente tem ali um relacionamento que a gente conhece a pessoa e a gente sabe mais ou menos a atitude da pessoa, a gente, que nem eu falei, né, assim, algumas pessoas, elas são previsíveis. Na maioria das vezes a gente é previsível, né? Assim, quem convive muito com a gente começa a perceber que determinadas situações a gente vai reagir de tal maneira. Lógico, nem sempre é uma cartilha pronta, às vezes muda, né? Mas na maioria das vezes a gente tem ali essa previsão, né? As pessoas conseguem imaginar mais ou menos qual vai ser a nossa reação. Então, quanto mais você conhece a pessoa, acho que mais você consegue prever o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai dizer. Então, algumas coisas a gente começa a não dizer pra não magoar, né? Então, às vezes a gente tá com raiva da pessoa, tá chateado, mas prefere não dizer, fala, não vou falar não, porque senão ela vai ficar chateada mais ainda. Ah, não vou dizer aquilo não, senão a pessoa vai se magoar comigo. E aí a gente começa a segurar pra nós, né? É que nem eu já falei aqui no programa, né? Quando às vezes a gente tá conversando com um amigo, ou então até quando, que nem eu falo aqui no programa, né? Eu tô conversando, tô falando sobre uma coisa que acontece na minha vida. E aí, assim, quando eu começo a falar, eu tô percebendo outras coisas que eu não percebia quando eu só pensava. Então, quando você fala, parece que você tem uma visão diferente daquilo que aconteceu com você mesmo. É meio doido isso.
Mas assim, quando a gente segura, né, algumas coisas que a gente pensa, né, a gente quer falar alguma coisa pra pessoa e pensa em não falar pra não magoar, só que é você que se magoa, né, porque você fica guardando ali pra você e você não fala aquilo que você sente. E aí depois de um tempo, as coisas começam a perder o sentido. Então, o que eu tinha que dizer pra você agora, eu não disse, tô te dizendo 3 meses depois. Aconteceu muita coisa. Aí já não tem mais o mesmo encanto, já não tem um monte de coisa, aí você fala, nossa, eu deveria ter dito aquela época, o que eu não disse? Então, algumas coisas eu percebo assim que elas ficam pra trás porque a gente deixou de dizer, né? Então, que nem eu falei na semana passada, assim, sobre a gente gastar o eu te amo, né? Às vezes a gente gosta da pessoa e tal, mas a gente fica falando à toa, né? Pra qualquer coisa. E às vezes é bom a gente também ter a responsabilidade afetiva e saber a importância do que você dizer eu te amo pra alguém, principalmente no relacionamento que tá começando, né? Que nem eu já falei aqui no programa. Às vezes tem gente que coloca na rede social, né? Aquela declaração de amor maravilhosa, e assim, é um namoro que faz 2 meses, e nossa, porque não sei viver minha vida sem você, e não sei o quê. E aí, aquele namoro acaba, e depois eu fico pensando assim, caramba, mas e tudo aquilo que a pessoa dizia, todo aquele sentimento, será que acabou? Mas parece que não ia acabar nunca, era um negócio tão, nossa, que sentimento profundo, pela declaração que tava na rede social. Então, assim, às vezes a galera quer provar alguma coisa pra alguém, né, quer provar o quê pra quem, eu sempre falo aqui, e fica colocando essas declarações lindas, maravilhosas, mas o sentimento existe mesmo? Então, assim, algumas palavras que a gente diz, né, machuca também, que nem às vezes essas pessoas que cometem o sincericídio, né, que não, eu sou sincero mesmo, não sei o que, e sai falando todo mundo, e na verdade é uma metralhadora, né, porque sai falando e machucando um monte de gente, não, eu sou assim mesmo, não é eu sou assim mesmo, né, que às vezes a gente machuca as pessoas só porque a gente tá sendo sincero, mas a troco de quê? Né? A gente tá sendo sincero. E eu já percebi que às vezes a gente faz isso no automático, né? Já aconteceu de eu falar com uma pessoa, a pessoa, nossa, que grosso, que grosseria, não sei o quê. E na minha cabeça eu tava falando normal, mas a pessoa achou que eu respondi de uma maneira grosseira. Então, às vezes a gente não consegue medir também as palavras, não consegue medir o jeito que a gente vai falar, parece que na nossa cabeça tá fazendo sentido, mas para quem tá recebendo, talvez não tá fazendo sentido. Que nem eu falo também da questão das palavras frias, né? Quando a gente digita lá no WhatsApp alguma coisa, eu posso estar pensando numa coisa enquanto eu digito, nossa, que pra mim tá sendo engraçado, que pra mim a pessoa vai receber com a mesma energia que eu tô mandando. Tô mandando com uma energia de que é engraçado, de que eu tô brincando e tá tudo certo, e a pessoa vai entender quando eu mandar. Na verdade, não, porque tá frio, né? Tá escrito só. Aí você lê, eu leio de um jeito e interpreto de uma outra maneira do que você escreveu. E aí pode surgir um problema, uma briga por uma coisa super simples. Então tem muitas coisas, assim como a gente também pensa numa coisa, eu penso que eu vou ser normal respondendo, a pessoa que receber vai estar recebendo de uma maneira estranha e vai falar, nossa, ele tá sendo grosso comigo, tá gritando, e às vezes a gente não entende isso, então é uma coisa assim muito complexa, né? Mas onde eu quero chegar falando sobre isso, que quando a gente tá num relacionamento, às vezes a gente ama, mas não diz o tempo todo. Às vezes a gente quer que a pessoa saiba que ama só, entendeu? Ah, não, ela sabe que eu amo, ela sabe que eu tô fazendo isso pro bem, ele sabe que eu tô fazendo isso pro bem. E às vezes não tá chegando até a outra pessoa a sua ideia, a sua mensagem, né? Que nem às vezes acontece assim, do pessoal falar assim, mas é falta de comunicação. Para muitas vezes é falta de comunicação mesmo, em tudo, sabe? Em relacionamento, de namoro, de amizades, até de trabalho mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, não, ele sabe que eu vou fazer tal coisa e deixa como subentendido, como que a pessoa vai ter que entender o que você vai fazer, ou então vai entender a sua intenção, né? Que nem quando às vezes a gente vai conversar com alguém, a gente fala uma coisa, às vezes a intenção não é aquela, não é a intenção de ofender, não é a intenção de gerar uma briga, de uma treta, mas é a intenção de só falar aquilo que você tá pensando, mas aí a pessoa entende de maneira diferente e aí a sua intenção precisa ser explicada. Falar, minha intenção não era essa, eu queria fazer tal coisa e tal coisa. Então eu já tive muito problema com isso também, assim, de às vezes estar conversando e deixar mal entendido alguma conversa e não resolver na hora. E aí depois você chegar em casa e ficar pensando assim, caramba, o que será que eu falei? Ou então eu falo, nossa, eu achei estranho. Eu tenho mania de reviver na minha mente as coisas que aconteceram no dia, né? Eu já contei aqui no programa. Isso me faz um mal gigantesco, né? Porque eu fico pensando, nossa, eu não devia ter falado tal coisa. E aí eu fico revivendo aquela cena, daquela frase que eu falei, nossa, aquela frase foi super mal encaixada. Então, é uma coisa que é muito difícil, porque cada pessoa pode entender de um jeito.
Então é muito importante a gente dizer exatamente o que a gente está pensando, dizer aquilo que a gente sente, se for possível dizer aquilo que a gente pensa, né? Tem certas coisas que é melhor a gente guardar, né? Que nem quando às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa está contando alguma coisa, mas não necessariamente ela está te pedindo opinião, ela está só te contando. Mas automaticamente a gente tem essa coisa que é querer julgar o que a pessoa está dizendo. Então assim, só de você olhar, às vezes você julga, que nem eu já falei, às vezes a gente julga sem perceber. Já tá meio que na gente isso, né, da gente olhar uma pessoa e julgar pela aparência ou algo do tipo. E também quando você escuta o que a pessoa tem para dizer, automaticamente você tem a solução para aquilo que a pessoa fala. E às vezes a pessoa ela só tá querendo desabafar, só tá querendo te contar, ou às vezes ela pode até estar pedindo ajuda, mas a gente já tem essa frieza de simplesmente achar que consegue resolver. Mas a gente não consegue resolver o nosso próprio problema, mas quando é o problema da outra pessoa, parece que surge, né, alguma coisa na nossa mente que a gente vai poder resolver. E na verdade às vezes é só uma perspectiva diferente, né? A gente tá olhando de fora e talvez a gente consiga ver coisas que a pessoa não tá enxergando. Mas não quer dizer que a gente tenha que falar isso, não quer dizer que a gente tenha que dar a solução para a pessoa. Se a pessoa não pedir, então a gente tem que simplesmente ouvir. E às vezes a gente acha que deve sair falando como se fosse legal. Não, eu vou falar mesmo porque eu vou tocar o dedo na ferida, né? Tem aquela pessoa que, não, porque eu sou sincero mesmo, eu vou pôr o dedo na ferida e vou falar mesmo, e não sei o quê. Só que às vezes a pessoa não tá preparada para receber aquilo. E por mais que seja amigo, né, que nem eu já falei aqui em programas antigos assim, né, tinha um amigo que ele chegava assim, nossa, como você tá gordo, nossa, que barba feia, nossa, que não sei o quê. Mas em nenhum momento eu pedi essa opinião pra pessoa. Mas a gente é amigo, eu posso te falar. Não pode. Não pode porque eu não te pedi opinião. Segundo, você não sabe como eu vou receber isso. Então, algumas... é engraçado porque é verdade. Eu sou sincero mesmo, então a gente tem que ser sempre sincero. Em alguns momentos a gente tem que saber também entender se realmente cabe aquela nossa fala, né? Então, às vezes as pessoas elas pensam que vai falar alguma coisa e aquilo vai ser pro seu bem. E na verdade pode te machucar. Então é muito difícil isso, né? A gente entender se a pessoa está preparada para ouvir. Claro, algumas verdades realmente, às vezes elas precisam ser ditas, porque tem certas pessoas que não conseguem enxergar. Mas a gente também precisa tomar cuidado, né? Porque só sair falando também a troco de quê, né? Não consigo entender isso, assim, quando as pessoas chegam sendo sinceríssimas e arrebentando tudo. Aí eu falo, mano, mas por que isso, né? Qual que é a motivação que a pessoa tem pra fazer isso? E qual é a graça em algum tipo de brincadeira, assim, quando a pessoa vem te desmerecer, ou zoando a aparência, zoando alguma atitude, né? E tem uma frase também que fala, né? Ninguém erra porque quer, né? Então, geralmente, às vezes a pessoa ela tá fazendo alguma coisa e na cabeça dela tá fazendo sentido e ela acredita que vai acertar, mas acaba errando. E aí, tipo assim, você já chegar com os dois pés no peito, já julgando, já arrebentando tudo, talvez não seja a solução, né? Talvez a gente escutar o lado da pessoa e tentar entender o que aconteceu, né? Lógico, né? Não para todos os casos, né? Mas assim, casos normais. Então, às vezes a gente já sai julgando, então às vezes a gente já sai dando a nossa opinião quando ela não é pedida. Então tem certas coisas que a gente tem que guardar, não é possível ser dito tudo, entendo isso, claro. Mas em relacionamentos, quando você tá chateado com alguma coisa, você tem que falar. Eu tô chateado porque foi isso, aquilo. Você fez isso e você fez aquilo. Eu tô chateado porque você falou isso, você falou aquilo, eu não gostei. E, olha, eu tô muito feliz que tá com você, eu amo você, eu tô muito feliz com esse nosso relacionamento, eu tô feliz com isso que tá acontecendo agora. Eu nem imaginava, então eu tô tão feliz que tá dando certo isso. Porque às vezes a gente tá ali naquele momento, né, no momento bom, e a gente não aproveita direito, que nem eu já falei aqui, a gente não fala o que a gente tá sentindo, a gente só tá ali curtindo. Aí depois que passa que a gente sente falta e acaba, aí você fala, caramba, eu poderia ter dito mais coisas, eu poderia ter feito diferente. E assim como a gente, quando tá brigando, quando tá chateado mesmo, eu tive um relacionamento assim que às vezes acontecia isso, dava uns negócios na minha cabeça, né? E eu não sei explicar exatamente isso. Eu até quase dei uma risada agora, porque já aconteceu de eu estar no meio de uma discussão e eu começar a dar risada. E sabe o que é doido isso? Porque assim, na verdade, é rindo de nervoso, né? Então, isso já aconteceu comigo. Às vezes quando eu tô muito nervoso, ou eu choro de nervoso, ou então eu dou risada. E nem todas as pessoas entendem isso. Então, assim, essa pessoa,
ela ficava muito brava comigo, porque eu começava a dar risada no meio de uma briga. E aí, tipo assim, como que eu ia explicar pra pessoa que eu tava nervoso e eu tava rindo de nervoso? Mas, mano, é muito difícil. É um negócio muito difícil de explicar. Então você começa a rir e a pessoa fala, meu, você tá rindo do quê? A gente tá brigando. E no meio da briga, eu começava a rir por estar nervoso, mas também eu já começava a querer imaginar o abraço. Não, tá bom, não é um abraço que vai, desculpa. E tipo assim, sabe, querendo pular aquela etapa da discussão e já partir pro abraço. Porque o amor que eu sentia, o carinho que eu sentia era maior do que aquele tipo de briga que estava acontecendo. Então, eu queria pular essa etapa e já ir pro abraço como se estivesse tudo bem. E é difícil, né? Porque na hora que você tá na discussão, a pessoa, ela quer ganhar, né? Geralmente, quando você tá discutindo com alguém, alguém tem que ganhar a discussão, né? Alguém precisa estar certo na discussão. Então, se você não cede, a pessoa também não, e aí fica aquela discussão, e quando você percebe aquilo não tem muito sentido, não tem muito pé nem cabeça, mas assim, quando você tem esse sentimento de que aquilo tem que acabar e o abraço é mais importante, eu acho que ainda existe sentimento, entendeu? Então é o pensamento que eu tô falando sobre a minha própria vida. Então eu pensava assim, meu, não tá fazendo sentido essa briga, porque eu não me importo com o porquê dessa briga. Eu quero que ela acabe e eu quero dar um abraço pra mostrar que eu gosto e que tá tudo bem. Então, essas coisas eu acho que eu não disse, né? Eu deveria ter dito, por exemplo. Então, eu acho que faltou também eu dizer várias vezes, olha, eu gosto de você, eu tô feliz de estar com você. Mas na vida a gente faz isso, a gente deixa as coisas passar sem perceber. E aí só quando acaba que às vezes a gente sente falta, ou então que você realmente percebe que aquilo era legal. Porque assim, que nem eu falo, às vezes a gente tá vivendo uma situação que a gente reclama, que não tá legal, mas a gente até tá bom, só que a gente acha que poderia ser melhor. E a gente não sabe curtir e não sabe aproveitar direito aquilo que a gente tem. É que nem tem aquela frase, né? Às vezes você precisa perder o que você tem pra você dar valor, né? Então, algumas coisas a gente tem que são boas, mas a gente queria coisa melhor, e aí por isso a gente fica achando que aquilo ali não presta. E aí depois quando você não tem mais, você fala, caramba, era legal. Aquele trabalho, aconteceu isso, aquilo, mas estava legal, eu tinha ali uma estabilidade e tal. Então, algumas coisas a gente só consegue perceber depois que passa. Então, por isso é importante a gente dizer, que nem um dia eu vi um vídeo assim na internet que o cara fala, ó, eu sinto saudade. E eu tô dizendo que eu sinto saudade, tal. E aí, eu postei esse vídeo no meu status, né? E aí alguns amigos vieram também, pô, eu gosto de você, sinto saudade e tal. Então, às vezes a gente tem amizades, até familiares também, e a gente nunca fala nada, a gente não fala que gosta, não fala te amo, não fala da importância que a pessoa tem na nossa vida, né? E assim, só porque a gente acha que a pessoa já sabe, mas a gente nunca diz. Então, por que a gente nunca diz? Porque a gente vai levando tudo na maneira automática. Então, é importante de vez em quando a gente dizer, sabe? Do que a gente sente, e se a gente sente saudade, se a gente quer encontrar. Porque assim, que nem eu falo, né? Às vezes a gente tá naquela correria do dia a dia, a gente não manda mensagem. Eu falo isso pros meus amigos, que às vezes ficam com raiva de mim porque eu demoro pra mandar mensagem. Mas eu falo, eu não sou muito de mandar mensagem. Eu na correria eu vou deixando, quando vê, tá mó tempão que eu não mando mensagem. Mas eu não faço isso por mal, porque eu não faço isso com ninguém mesmo. Mas eu tenho que melhorar nesse sentido, eu preciso falar pras pessoas o que eu sinto por elas, eu preciso falar pras pessoas que eu tô com saudade, eu preciso falar pras pessoas, ei, vamos se encontrar, vamos se ver, vamos tomar um café. Então, essas coisas é importante a gente pontuar, não cobrando, né, nossa, tem que mandar todo tempo, mas não, acho que é importante de vez em quando a gente mostrar o nosso sentimento também, porque assim, às vezes a gente vai sempre esperando que a pessoa entenda, vai esperando que a pessoa saiba, quando vê a pessoa também desiste, fala, só eu procuro, só eu mando mensagem, então também não vou mais mandar. Então, às vezes a gente deixa passar algumas coisas por isso, por falta de um detalhezinho ali, de repente um capricho, um carinho a mais que a gente deixou de fazer, né? Então, por isso que tem essa coisa assim de quais são as palavras que não foram ditas. E essas palavras que não foram ditas, será que tem como a gente dizer elas agora? Talvez não, porque algumas coisas passaram e elas passaram de um jeito tão, tão longe que não volta mais. Né, que nem eu falei na semana passada, né? Que às vezes a gente vai escolher um caminho e a gente olha pra frente, e às vezes a gente até tem o sentimento, o pensamento de repente em voltar, mas a gente olha assim, pô, será que realmente dá pra voltar? Aí você olha mais a fundo, será que eu quero voltar? E aí, será que eu ainda sei o caminho pra voltar? Então é isso, as coisas elas vão tomando um rumo tão diferente
que chega um momento que não faz mais sentido nenhum você voltar para trás, você voltar para algum lugar, você reencontrar uma pessoa, porque tudo passou e ficou lá no outro lugar do passado, que tem a sua importância, mas que hoje não interfere em nada na sua vida presente, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente dizer aquilo que a gente sente. E, se for possível, dizer aquilo que a gente pensa. Claro, que nem eu falei, sem machucar, sem entrar numa coisa assim que você obriga a pessoa a ouvir o que você pensa e aí gera uma briga horrível. Não, na verdade, se for possível dizer aquilo que você pensa de uma maneira que as coisas se encaixem, beleza. Se não, de repente, às vezes é bom a gente ficar quietinho também pra não arrumar brigas maiores, né? Mas ficou meio em cima do muro isso, mas eu acho que vocês entenderam, né? Tipo, vamos dizer o que pensa, mas também não vai sair metralhadora ofendendo geral também, que aí não adianta, né? Mas acho que é muito importante a gente conseguir dizer aquilo que a gente tá sentindo num relacionamento, com amizades, com famílias, porque, assim, as coisas elas mudam muito e às vezes, apesar da gente achar que demora para passar algumas coisas, tem certas coisas que mudam rápido e tem certas coisas que elas não têm mais conserto, né? Então, algumas coisas que a gente deixou de dizer, a gente talvez nunca mais tenha oportunidade de dizer, né? Então, ficou para trás. Então, é importante a gente ter essa consciência, tentar fazer isso quando é possível, né? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, agora é hora dele, do Tio Chicória. Tio Chicória deve estar super bravo comigo porque eu não trouxe ele aqui na rádio. Tio Chicória, desculpa, foi de última hora, né? Aí não deu pra eu trazer você aqui no estúdio, mas faz do seu estúdio e manda pra cá que depois a gente encaixa tudo na edição. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Ora, gente, tudo bom com vocês, gente? Ora, eu tô chateado, né, que o menino gravou lá na rádio e não me levou pra lá de novo essa história, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que você vai na rádio e não me chama, gente? Pelo amor de Deus, tô chateado demais. Vou falar um negócio pra você, sabe que eu tô chateado mesmo? Esse negócio de futebol, meu, não tá passando mais os clássicos na televisão, agora você tem que pagar pra assistir. Esses dias passou Palmeiras e Corinthians, não passou em lugar nenhum, a pessoa tem que pagar, gente. E aí também agora, esses campeonatos não passam mais nada, a gente só fica sabendo na final, você tem que comprar o Prime, tem que comprar o HBO, tem que comprar o Premiere. Porra, gente, eu tô pobre, não consigo pagar um monte de pacote de futebol. Gostava do tempo que passava tudo na Globo, de vez em quando na Band. Até o SBT já passou, gente. Pelo amor de Deus, gente, devolve o futebol pra gente. O futebol é do povo. Deixa eu ir embora, viu, gente? Hoje eu não vou nem responder nada, eu tô com saudade de rádio, ele não me leva na rádio. Grande beijo, viu? Fui. Boa, mestre Tio Chicória, como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. Tio Chicória é o dono desse programa aqui. É verdade, Tio Chicória, você tem razão. O futebol antigamente era bem mais legal, né? Agora eles nem querem mais passar os jogos de começo do campeonato, eles só querem passar a fase final. Mas se o começo e toda aquela mística que tinha de todos os outros campeonatos, tem um monte de campeonato que nem tá passando na televisão. Cada hora você tem que comprar de um stream, né? Tá certo, Tio Chicória, você tem toda a razão mesmo. E hoje, né, a gente tá conversando aqui sobre algumas palavras que não foram ditas, né? Que às vezes a gente vai deixando pra trás, ou então a gente acha que a pessoa já entende aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, tipo assim, é que nem uma vez eu estava conversando, né, sobre perguntas que a gente faz, né? A gente estava combinando de fazer o podcast da rádio, né, que é o Vibecast, e aí a gente tava falando sobre isso, né? Que às vezes a gente acha que a pergunta é tão óbvia que a gente não faz, porque todo mundo vai fazer essa pergunta quando vai numa entrevista, vai fazer essa pergunta. Mas, meu, precisa fazer. Porque o pessoal acha assim, mas as entrevistas são clichês, mas o talk show é clichê. Mas, cara, se o programa existe, se o talk show existe, alguém precisa fazer as perguntas. E assim, quando vem uma pessoa, mesmo que pareça óbvio a resposta, ou que a pergunta seja uma pergunta muito clichê ou óbvia, alguém precisa fazer, né? Se todo mundo deixar de fazer o óbvio, deixar de fazer uma coisa uma coisa simples, aí não vai ter mais o simples. É que nem eu falo, a questão faz o simples, faz o arroz com feijão. Aí todo mundo vai deixar de fazer o arroz com feijão e não vai ter mais em lugar nenhum. É que nem aconteceu com algumas coisas, tipo vinil. Ninguém mais faz vinil. Parou de vez, aí não tem mais vinil. Aí de repente alguém começou a fazer 1, 2 fez, agora tá super caro, tá voltando à moda e tal. Mas chegou um momento que não tinha mais nenhum lugar que tinha vinil.
Chegou um momento que nenhum lugar mais tinha fita VHS, porque todo mundo parou de fazer ao mesmo tempo. E essa questão das perguntas é isso, tipo, a gente deixa de fazer perguntas clichês porque acha que todo mundo vai fazer, e quando vê, ninguém fez, porque todo mundo deixou pro outro. Igual quando acaba a luz na rua, né? Aí, não, eu vou ligar pra Eletropaulo. Vou deixar que o vizinho liga. Aí o vizinho também não liga e fala, não, o outro vizinho deve ter ligado. O outro vizinho deve ter ligado. Quando vê, ninguém ligou, porque um vizinho achou que o outro ia ligar e ninguém ligou. Então, as perguntas, às vezes, elas precisam ser feitas, mesmo que elas sejam óbvias, numa entrevista, né? Isso faz parte do processo. Assim como na vida, algumas coisas elas precisam ser ditas, mesmo que pareça óbvio. Na minha cabeça pode parecer óbvio, mas para outra pessoa, às vezes, não. Então, às vezes, aquilo que a gente sente, por mais que a gente ache que está claro o nosso sentimento, mas se a gente não disser, talvez as pessoas não compreendam. Então, assim, se você tá com raiva, você tá chateado, então é preciso falar pra pessoa, porque ela não vai adivinhar que você tá chateado. Talvez possa até imaginar porque você tá com uma cara estranha ou porque você se afastou, mas ficou só na cabeça dela o que ela acha e o que você acha, e ninguém se entendeu, ninguém conversou. Então, de repente, quando a gente diz aquilo que a gente está sentindo, quando diz aquilo que a gente está pensando, pode ajudar, pode ser um processo mais simples e pode, de repente, dar uma vida longa ao relacionamento, pode dar vida longa às amizades também, e pode também consertar um monte de coisa que às vezes a gente achava que não tinha conserto, mas porque a gente nunca disse. Se a gente tivesse dito, se a gente tivesse conversado, tivesse deixado tudo às claras, né, como a gente diz, talvez as coisas fossem mais simples, né? Então eu acho que o programa de hoje foi isso, assim, essa pergunta, por que a gente não diz algumas coisas e onde vão parar, né? Essas palavras que a gente nunca disse, e aí fica no nosso pensamento, e a gente pensa assim, caramba, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito diferente, assim como tem um episódio aqui do Terça Nobre que eu falo, né? Por que a gente só dá valor depois que perde? Então esse tema passa um pouco por isso, né? De algumas coisas que a gente não disse e ficou tão pra trás que hoje não adianta mais dizer. Que a pessoa não faz mais parte da nossa vida, não tem mais como a gente dizer, e mesmo que se tiver como falar qualquer coisa agora, já não faça mais sentido. Fazia sentido na época, agora não faz mais. E aí não tem o que fazer, né? Não dá mais. É uma coisa que já não faz mais parte da sua vida. Assim como eu falei aqui também uma vez, o passado não pode mais te machucar. O passado também não pode interferir em nada se você deixou isso virar passado. Se virou passado, agora ficou só numa linha do tempo da sua vida, numa lembrança, mas que não consegue mais interferir nos dias de hoje. Que na verdade não era pra interferir, né? Que nem eu falo aqui. Às vezes a gente deixa interferir, mas na verdade não era, né? Então a gente tem que tentar deixar bem claro aquilo que a gente sente, deixar bem claro aquilo que a gente pensa, se for possível, para que de repente as coisas tenham mais sentido. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. Agradecendo a todo mundo que está sempre ligado aqui no nosso Terça Nobre, nosso podcast. Você que chegou agora no canal, você que se inscreveu, muito obrigado. Você que está ouvindo pelas plataformas de áudio e ainda não se inscreveu, youtube.com/euribenevento, se inscreve lá no canal, compartilha com os amigos, manda mensagem, manda pergunta pro tio Chicória, sugere tema, pode comentar também lá no canal do YouTube que eu vou ler aqui nos próximos episódios. Mande pra galera que você gosta, um podcast do meu amigo aqui, Euri, aí manda lá. Obrigado pra quem se inscreveu no canal essa semana, obrigado pra você que já é inscrito também. Um grande beijo pra toda a minha família, um beijão pra minha mãe, a Dona Tânia, um abraço pra toda a galera que tá sempre apoiando, ouvindo o Terça Nobre, sugerindo tema, mandando pergunta. Agradecer também ao Toninho Nascimento e toda a direção aqui da Rádio Vibe Mundial que autorizou gravar o episódio aqui. Tamo junto, galera, grande abraço, até semana que vem. Terça Nobre.